O favoritismo é do Lion é e do grande, Lion muito né? alto, né? Bom, agora vamos falar de Copa do Nordeste, né? Jogos também bem interessantes nesta quarta, inclusive com todos os times nordestinos na Série A jogando aí nesta quarta. Vamos começar com o Fortaleza, né? Que vai até o Sertão Paraibano enfrentar o Souza. Quarta, 9h30 da noite, lá no Marizão, sexta rodada, Matheus Montenegro. A gente vai ter que dar uma analisada no contexto dessa partida, porque o Fortaleza, ele tem o jogo de volta da final do Cearense, e ele perdeu na ida por 1-0, né? E vai enfrentar um Souza aí que não vive um grande momento. E que também tem final do Paraibano no sábado, né? Jogo de ida. O caso do Souza é um jogo de ida, e que vai ser na casa dele, né? Então ele vai continuar ali pela Cidade do Sorriso, né? Nas semifinais do Campeonato Paraibano, o Souza avançou com 2 empates, né? E avançou nos pênaltis. Ou seja, o Souza, ele vem de uma boa sequência de jogos sem vencer, 8 tá? jogos, né? No tempo regulamentar, né? São 8 partidas consecutivas sem saber o que é uma vitória, mas é um time que dentro de casa ele é muito forte, né? O Souza que tem ali o Marizão como a sua grande força aí. E por isso, vamos dar uma analisada agora mais detalhada no nosso aplicativo do Game Arena, pra gente poder trazer mais informações, né, a respeito aí do confronto. Retrospecto está sendo Souza, como a gente disse, bem ruim, 27% de aproveitamento. Até tem uma vitória ali, porque ele acabou considerando a vitória nos pênaltis, né? Mas no tempo regulamentar são 8 jogos sem vencer. E o Lion vindo de derrota aí no jogo de ida, né? Que era mandante, inclusive, perdeu por 1-0 para o freguesão, né? Já não ganhou do Ceará 7 partidas. Vamos primeiro ver a classificação, né, da Copa do Nordeste. Os dois times estão no grupo A. Fortaleza é o terceiro colocado com 9 pontos. E o Souza é o lanterna com 3, né? O Souza só venceu o primeiro jogo contra o Altos em casa, depois perdeu 4. Contra o Motoclube, que era um jogo bem viável, ele mandou o time em reserva. Foi reservão, lá no Maranhão. São Luís, e perdeu o jogo. Então o Souza meio que largou, né, a Copa do Nordeste. Ainda tem chances matemáticas, mas não deve aí focar nessa partida. Assim como o Fortaleza, né, que apesar de ainda brigar pela segunda colocação, é importante, né, a segunda colocação para jogar em casa as quartas de final. Mas assim, o reserva do Fortaleza dá para ganhar do Souza mesmo. Sim. Até porque o Vojvoda, ele mescla tanto que a gente nem sabe quem é titular e quem é reserva de fato, né? Então todo mundo é meio que considerado titular ali no Lion. Do lado do Souza realmente é uma situação muito complicada. Vale destacar que é a penúltima rodada, né? Restam apenas 2, são 7 rodadas aí. E aí o Souza teria que vencer os 2 jogos e ainda torcer por resultados, né, velho? Complicado, realmente. Acredito que do lado do Dino seja mais sensato focar no Campeonato Paraibano para tentar buscar o bicampeonato, né? O Souza que é atual campeão do Campeonato Estadual. Vamos dar uma olhadinha nos últimos confrontos, começando pelo Souza, que é mandante, e aí destacar essa sequência negativa, né, de 8 jogos. O time que começou muito bem no Campeonato Paraibano, começou voando lá no Campeonato Estadual, né, em 8, acho que foram 6 vitórias e um empate, não foi nas primeiras. Começou bem. E aí acabou saindo derrotado na última rodada para o Botafogo da Paraíba, né, perdeu por 2-1 dentro de casa. Antes disso já vinha acumulado ali resultados ruins, perdeu em casa para o Sport do Nordestão, empatou contra o 13 fora de casa, tomou 4 do CRB no Nordestão, perdeu em casa para o Belo, empatou com o Bragantino e acabou sendo eliminado nos pênaltis na Copa do Brasil, mandou o time reserva contra o Motoclube e perdeu, e aí empatou nos 2 jogos das semifinais. São 8 partidas consecutivas sem saber o que é vencer. Por outro lado, o que eu gostaria de destacar de ponto negativo é essa questão da força do Souza do Marizão. Mesmo sem ter vencido esses últimos jogos em casa, ele marcou gol em todas as partidas como mandante na temporada, tá? É isso. Vamos pro Fortaleza, né, que perdeu do Ceará o último jogo. Aí nas semifinais suou, viu, para eliminar o Ferroviário, 1-0 na volta, na ida foi 0-0. E aí entre esses 2 jogos teve Copa do Nordeste, onde os 2 times foram reservas. O Fortaleza reserva e o Ferroviário reserva também. Mas aí o Fortaleza, obviamente, com reserva muito melhor, fez 4-0. Antes disso, né, perdeu do Vitória em casa, 2-1, né, de virada. Perdeu pro Altos, né, no Piauí. Então o Fortaleza não passa tanta segurança, viu? Perdeu do Ceará na primeira fase. Aí teve uma boa vitória contra o Sport fora de casa. Pois é, o Lion esperava-se um pouco mais, né? A gente tá falando de uma equipe que na temporada passada brigou pelo título do Campeonato Brasileiro, que vai disputar Copa Libertadores, chegando, inclusive, conquistou a vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores, então esperava-se um pouquinho a mais aí do Lion nesta temporada. Vamos para ele? Nosso momento Bet Nacional. Vamos lá, porque o favoritismo é do Lion e grande, né? Muito alto, né? Velho, infelizmente eu acho que assim, é porque esse jogo ele tem vários pontos, né, velho? A gente não sabe até que ponto o Fortaleza vai poupar. Eu não acho que vá de todo reserva, né, velho? Mas com certeza ali uma peça ou outra não vai estar à disposição para esse confronto. Cotação é baixa, apenas 1,49. O Souza também deve poupar alguns jogadores. E o reserva do Fortaleza é de fato melhor que o Souza. Mas, velho, eu não acho uma loucura esse jogo sem empate, sabe, velho? Um 0-0, 1-1, eu não descarto. Eu acho que não é um jogo para muitos gols, ao meu ver. Porque o Souza meio que já largou também de mão da Copa do Nordeste.
Então, assim, é um joguinho bem complicado, tá? Pra ir na vitória seca do Fortaleza, eu tenho meu receio. Pra ir no under 2,5, eu também tenho um pouquinho de medo, porque pode muito bem ser um 2-1 esse jogo aqui pro Fortaleza. Como tem sido os últimos, inclusive, né? Aí a gente vê que na Copa o Souza, ele perdeu de 2-1 em casa pro Belo e perdeu de 2-1 para o Sport em casa também, né, velho? Enfim, a gente mexeu muito aqui pra buscar uma alternativa de valor. E a nossa dica do Tipster vai ser o seguinte: a gente vai combinar o dupla hipótese do Fortaleza. Não acho que o Dino vá perder esse jogo, tá? Que o Fortaleza vá perder esse jogo. Eu acho que é muito difícil o Souza sair vencedor. A gente vai combinar esse empate ou Fortaleza com o menos de 2,5 gols do Fortaleza, tá? Não é no jogo. Aqui eu já acho que a gente fica mais protegido. Por quê? Quais são os palpites que a gente tem aqui fazendo essa aposta que vai ter uma oddzinha de 1,51? A gente tem o 0-0, 1-1, 1-0, 2-0 e 2-1 para o Lion. Então a gente tem 3 opções de vitória e 2 opções de empate. Eu acredito que dificilmente esse jogo vai fugir de um desses 5 resultados. Então a gente englobando esses prováveis resultados, eu acho que acaba tendo a opção de melhor custo-benefício para esse confronto. E o campo é muito ruim, né? Eventualmente se o Fortaleza a fazer 1-0, 2-0, não tende a pressionar para fazer mais. Vai segurar, né? O Lion, cara, tá uma carinha de 1-0 pro Fortaleza esse jogo, tá? Muito bem. Acho que é por aí. Então a aposta feita aí em Souza e Fortaleza, né? Criamos a aposta, dupla hipótese do Lion e o menos de 2,5 gols do Fortaleza.